Bom dia, galera. Estamos começando mais um Café com Cultura. Antes de começar, hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Queria, para a gente contextualizar sobre o que a gente vai falar e antes de apresentar o nosso convidado, queria chamar a atenção de vocês para uma observação. Pedir para você se levantar. Você. Isso. Pronto. Olha, o olhar de quem não olha para mim, não olha para mim. O que ela achei de diferente? Cabelo também, né? Então, uma das coisas, roupa também. Então, beleza. Se eu continuar aqui, a gente vai achar zilhões de diferença entre todos nós, não é verdade? E a gente tem uma mania desgraçada, eu acho que a gente gosta de simplificar demais as coisas, só que atrapalha muitas vezes, de encaixotar as pessoas. Então, essa pessoa, ela é bonita, essa pessoa é feia. Essa pessoa é certa, essa pessoa é errada. Esse comportamento é bom, esse comportamento é ruim. Não é assim que a gente faz? Muito bem. Eu pedi para evidenciar aqui algumas diferenças exteriores. Mas as nossas maiores diferenças são internas. Está no comportamento. Está em quem nós somos de verdade, como funciona a nossa mente. E uma das coisas, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de trabalho em equipe, quando a gente fala de um ambiente agradável para se trabalhar, uma das coisas fundamentais para que a gente consiga potencializar esse resultado que a gente tem, a nossa satisfação, é a gente conseguir enxergar e trabalhar muito bem, usar da melhor forma possível as nossas diferenças, a gente conseguir ir se livrando desses julgamentos, pré-julgamentos, preconcepções que a gente tem antes da gente chegar aqui. Então, o tema de hoje que a gente vai falar é sobre diferenças nos seres humanos. E, para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o Bruno Nunes. Então, vamos começar por aí, Bruno. Queria que você se apresentasse e explicasse para a gente o que é TDAH, para que a gente comece a entrar nesse assunto. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre esse assunto. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, muito estudado e conhecido por conta daquelas crianças que, como o Sérgio Malandro falava, é um capeta em forma de guri. Ou seja, aquela molecada que dá muito trabalho e tal. Então, esse é o estereótipo do TDAH. O TDAH começou a ser muito estudado por conta disso. Até pouco tempo, a ciência achava que o TDAH ele não evoluía para a fase adulta. E aí a ciência descobriu que evolui, mas que muda de cara. E eu fui um adulto, quer dizer, sou um adulto, mas fui diagnosticado com TDAH na fase adulta. E depois de já ter enfrentado uma série de problemas por conta desse TDAH que não havia sido diagnosticado. Quais são as principais características que a gente enxerga? O TDAH ele é caracterizado por uma disfunção executiva, que é o quê? É uma dificuldade maior em planejar, em organizar, em executar por consequência. Então, o cérebro TDAH ele é hiperativo. Às vezes a pessoa ela pode ter uma apresentação do TDAH mais desatenta, mas essa pessoa tem essa desatenção por conta da hiperatividade do cérebro. É como esse cérebro é muito hiperativo, então ele está sempre buscando estímulos para poder levar a atenção. A atenção é facilmente sequestrada, facilmente levada por qualquer coisa exterior ou interna. Então, ele tem essa dificuldade de prestar atenção por muito tempo em uma determinada pessoa. Então, não é que ele tem uma deficiência da atenção, ele tem uma usina dentro da cabeça dele que fica procurando muitas coisas para pôr atenção, pôr o foco, é isso? Exato. Talvez a gente poderia até, em função dessa perspectiva, pensar que o TDAH é um excesso, não é nem um déficit, é um excesso de atenção. Quando, na verdade, eu acho que de maneira mais específica, a gente pode dizer que é a falta de controle sobre a minha atenção. Ou seja, eu tenho mais dificuldade em domar a minha atenção. O que é concentração? É eu trazer a minha atenção para alguma coisa e deixar ela ali, por um período de tempo longo. Agora, quando eu tenho um problema, porque a minha atenção está sendo levada
por distrações externas ou internas, porque a gente também está pensando na conta para pagar, a gente está pensando no problema que deixou em casa, a gente está pensando que tem que ir no supermercado comprar não sei o que está faltando, papel higiênico está faltando, se eu não comprar, eu vou ficar em apuros. Isso tudo fica passando na cabeça da gente. Então, isso também são distrações internas. Então, o TDAH ele está sempre, digamos assim, sujeito a levar a atenção dele para distrações que são internas e externas, com muito mais facilidade. Então, ele vai ter menos controle sobre a atenção dele. E isso vai trazer uma série de problemas para ele na vida dele, né? Se ele não tiver como lidar com isso, e quando a pessoa nem sabe que tem a condição, aí é mais difícil ainda dela lidar com uma condição que ela não sabe que tem. Então, E quais são as principais, a gente que convive, né? Eu perguntei antes da gente entrar aqui, qual era o percentual de pessoas na sociedade que tinha o TDAH? Você comentou em torno de 5%. em torno de 5%. Quer dizer, de cada 50 pessoas estejam numa sala, dá 2 a 3 pessoas, cada 10 pessoas tem lá aí quase que uma, né? Cada 20 pessoas tem uma pessoa que a gente convive que tem isso. Como é que a gente identifica, como é que a gente sabe se o nosso colega ou se a gente tem TDAH? Quando a gente está falando adulto, uma pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, em lidar com impulsos, ela é uma forte candidata a ter TDAH. E aqui eu vou responder a tua pergunta falando daquele TDAH que não é estereotipado e que não é óbvio. Porque esse aí, quem sabe, né, já ouviu falar, a pessoa está sempre no mundo da lua, a pessoa está nisso, então esse é o estereótipo. Termina o que começa. Exatamente. A pessoa, por exemplo, começa vários projetos na vida dela e não termina nenhum ou tem dificuldade em terminar. Né? Tem mentorando meu que o cara fez 7 faculdades e não terminou nenhuma. Nossa Senhora. Você tem noção do que é isso? A pessoa começar a 7, e ela começa empolgada, porque no início é a novidade. Então, o déficit dopaminérgico, que é a característica principal do TDAH, né, de dopamina e noradrenalina, nessa parte da frente do cérebro, a novidade traz dopamina. Então, nossa, a arquitetura, você é arquiteto, nossa, que beleza e tal. Começa aquela... Nossa, vai ser maravilhoso. E aí, primeiro, aí tem que ir para a aula, né? Tem que assistir a aula. E nem sempre toda aula é divertida. Então, você tem que aguentar aquele negócio ali. Aí vem o processo da execução. Eu preciso executar, eu preciso fazer coisas que são chatas, que são repetitivas, que são... E aí eu vou perdendo a motivação. Então, o TDAH ele também pode ser caracterizado como um déficit de motivação. Eu sempre preciso de um novo estímulo para me sentir vivo de novo. Então, aí é um novo curso, é um novo projeto, e aí eu fico com dificuldade de terminar as coisas. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu entendo um monte de coisa, um pouco de um monte de coisa, mas não consigo focar em uma, não consigo, digamos assim, me especializar em uma. É comum pessoas com TDAH terem problemas na carreira profissional, inclusive, por conta disso. A pessoa... E aí, um trabalho para uma pessoa TDAH que é cheio de coisa nova o tempo todo, e aí tem um pessoal de TI, tem muita gente de TDAH em TI. Por quê? É sempre um problema que tem que resolver. A tecnologia, todo dia tem coisa nova, né? É sempre novidade, tem sempre alguma coisa. Aquele pessoal que trabalha apagando incêndio, isso para o TDAH é um prato cheio. Porque tem sempre uma emoção, certo? Nossa, tem que ir lá, tem que resolver, nossa, tem que... O cara tem que virar um bombeirão ali. Exatamente. Ele vai sofrer? Vai. Ele não é fácil. Mas, de certa forma, inconscientemente, ele acaba se achando com mais facilidade nesses lugares. Tipo, vendedor que trabalha indo visitar clientes diferentes todo dia, Exato. Uma agenda diferente. Aí ele vai... Isso é inconsciente, ele vai achando... Aonde ele sente mais prazer. Exatamente. E aí, às vezes, ele fala assim, nossa, mas é muito estresse, é muito isso, mas se você coloca ele num trabalho de 9 às 5, ele vai ter mais dificuldade. Por exemplo, o home office, para quem é TDAH, na pandemia, inclusive foi por isso que eu comecei a falar de TDAH. Porque o home office, para quem é TDAH, pode ser um desafio tremendo. Porque, de repente, aquela pessoa precisa, durante o dia, ter que gerenciar toda a vida dela, todo o trabalho, ela precisa reorganizar as tarefas. Ela não vai estar num ambiente diferente, ela vai estar no mesmo ambiente. E, às vezes, ela não tira nem o pijama. E aí ela tem que entrar num modo de disciplina, de organização, que é tudo aquilo que ela faz mal.
Então, quer dizer, muita gente começou a ficar paralisado. A pessoa fala assim, gente, não rende, meu dia não está rendendo, eu não consigo organizar nada, é mais difícil, é mais complicado. É mesmo. E aí a ansiedade começa a subir. E, à medida que a ansiedade sobe, a minha capacidade de atenção e de foco cai. Ou seja, o meu TDAH, que era ruim, piora. Potencializa. É por isso que a ansiedade, para quem é TDAH, tem um efeito ainda pior. Porque se a pessoa já tem TDAH e ela já vai ter tendência a ser mais ansiosa, à medida que a ansiedade vai aumentando, o TDAH vai piorando. Quer dizer, é uma retroalimentação destrutiva. E aí ela vai, às vezes, cai no psiquiatra para tratar a ansiedade. E fica tratando ansiedade, depressão, um tempão. E isso acontece muito com adulto, muito com mulher, inclusive, até, mais frequentemente. Verdade. Tem algum motivo Tem. fisiológico ou social? Tem um motivo social. O que acontece é o seguinte, todos os estudos com crianças TDAH, você sempre vai ter mais menino do que menina nos estudos. Por quê? Porque tem mais menino do que menina TDAH? Não. Até mesmo porque tem mais mulher do que homem no mundo. Mas por quê que tem mais? Por quê? Por que se descobre mais os meninos? Porque a menina tem um fator social dela ser mais contida socialmente, do jeito que ela senta, como ela se comporta, como ela fala. Então, ela de certa forma, ela precisa ir se moldando e se adaptando antes. Os meninos, eles podem ter uma liberdade maior de comportamento. Então, a hiperatividade, geralmente, do menino é muito física. Ou seja, ele dá mais trabalho. Então, ele é identificado mais rápido. A menina, às vezes, ela está ali na sala de aula. Isso é muito comum com as mulheres hoje adultas que estão se descobrindo TDAH. Fala assim, ela não deu trabalho nenhum na escola. Ela, belezinha, não dava trabalho nenhum. A professora estava ali falando, mas ela estava em Marte. A cabeça dela estava pensando em várias outras coisas. E aí, essas meninas, de novo, a gente não pode generalizar. Tem meninos também que têm um comportamento mais desatento na infância, certo? E meninas que têm um comportamento mais hiperativo. Acho que tem um fator social também, aí a mulher, ela tem o estigma da multitarefa, né? Ah, não, mas toda mulher consegue fazer muita coisa simultaneamente. Então, é até uma virtude, vamos dizer assim. Nossa, essa mulher é ainda mais poderosa, ela faz mais coisas ainda. Exato. E tem o fato de que assim, a mulher ela é cobrada de um monte de coisa socialmente também, né? Ela precisa planejar as coisas da casa, ela precisa organizar o horário das crianças, das atividades, ou seja, ela precisa fazer tudo aquilo que para um cérebro TDAH é mais difícil de fazer. E aí ela é cobrada dos outros, e essa voz que ela ouve dos outros ecoa dentro dela o resto da vida dela inteira, porque ela se cobra. Então, existe uma autocrítica, uma autocobrança, em geral, numa mulher com TDAH, que é muito excessiva e que não é saudável. Porque ela acaba por entrar de novo num ciclo de ansiedade, às vezes de depressão, que é quando ela vai buscar ajuda psiquiátrica. Aí, por isso que hoje a gente tem mais mulheres adultas nos consultórios psiquiátricos sendo descobertas do que homens. Primeiro, porque mulher busca ajuda psiquiátrica com mais facilidade do que homem. Ela é mais normal, aham. Para ela, é algo que, digamos assim, ela faz com mais facilidade. O homem já tem mais resistência. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente teve muito mais diagnóstico de menino do que de menina. Então, essa menina cresceu, ela passou, o radar não identificou, ela se tornou essa mulher que está com todas essas dificuldades, e aí, quando o calo começa a apertar muito, é que ela vai buscar ajuda. Então, o meu trabalho tem muito essa função social de conscientizar. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas aí a pessoa fica achando que ela tem TDAH e às vezes ela não tem. Eu falei, olha, se eu não suspeitasse que eu tivesse TDAH, eu não ia buscar ajuda. Como é que eu vou atrás de uma ajuda de uma condição que eu não suspeito que eu tenha? Não faz o menor sentido uma coisa dessa. Não, mas aí às vezes a pessoa não tem. Tá bom, ela vai fazer um processo diagnóstico, vai descobrir que não tem. Às vezes tem uma ansiedade, que ela está achando que tem a ver com TDAH. Não vai fazer mal nenhum ela cuidar da saúde mental dela.
Então, não existe mal nenhum para ninguém fazer isso. Né? A pessoa fala assim, você acha que é legal terapia para quem é TDAH? Acho, mas eu acho que terapia é legal para todo mundo. Eu acho que faz bem para todo mundo. Eu acho que você cuidar da tua saúde mental, principalmente nos dias de hoje, principalmente no mundo pós-pandemia, eu acho essencial. Então, assim, para quem é TDAH, mais ainda. Então, assim, não vejo nada de ruim na pessoa. Não, mas às vezes ela... De novo, vem o julgamento moral. O maior problema com TDAH é o julgamento moral. Deixa eu pegar esse gancho aí que você falou. A gente, né, se a gente olhar, sei lá, para uns 20, 30 anos atrás, a gente tinha poucas carreiras, né? Vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser advogado. Pô. Talvez a gente tivesse 50 carreiras. Não era um volume muito considerável. Hoje, para uma especialidade, você tem 50 carreiras. Então, eu tenho um advogado tributarista, eu tenho advogado, sei lá, da medicina, eu tenho advogado da família, disso, daquilo. São 50 carreiras para cada carreira. E esse negócio está ficando de um jeito que a própria carreira está se desmembrando para perder os nomes. Então, se falar que a pessoa é alguma coisa, está desaparecendo. E aí entra uma piração, porque antes, diz assim, não, eu sou advogado, a pessoa também é advogada ali, ela tem sucesso, o que eu tenho que fazer para ter o sucesso que aquela pessoa teve? Então, a gente vive nesse mundo de idealização, então idealiza uma carreira, um resultado, um cargo, um ganho financeiro, e aí você vai atrás daquele plano. Agora que está se desfazendo, essas estruturas estão desaparecendo, começa a ficar complicado você saber o que fazer, o que é certo, o que é errado. E aí, duas situações. Se eu tenho essa ansiedade, o TDAH, etc., como é que eu faço para traçar a minha carreira? Porque eu tenho hiperestímulos, tem multiplicidade de carreira, todo dia aparece oportunidade diferente. Aqui na Eduz a gente tem um agravante que as pessoas têm um pouco mais de excitação para experimentar coisas diferentes, né? Então, dentro da minha carreira, como é que eu faço para lidar com essa loucura toda, principalmente do ponto de vista social, né? Como é que eu administro? Porque se eu não tiver o controle, pode ser que daqui a 10 anos eu descubra que eu aprendi 1000 coisas e não construí nada. Eu não sou especialista em nada, eu não consigo entregar valor em nada, eu não troco valor com o mercado em nada, e no final eu tenho um salário medíocre, até abaixo da média dos meus amigos que sabem muito menos que eu. E a segunda pergunta nesse mesmo âmbito é, eu, como líder, como um colega, como é que eu aproveito melhor, como é que eu estimulo, como é que eu ajudo uma pessoa que tem todo esse estímulo, essa característica, a conseguir ajudar mais o time e, se ajudar mais, ela conseguir ter uma carreira melhor. Porque se a gente coloca muita baliza, vamos dizer assim, a pessoa vai se sentir desmotivada, mas também se deixar muito aberta, ela não consegue entregar nada. E aí, como é que eu lido com essa carreira nesse contexto? Primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer que, para quem é TDAH, vai ser um desafio maior você viver a tua vida resistindo às tentações das distrações que vão estar aparecendo o tempo todo ao teu redor e, hoje em dia, a cada dia mais. Né? Ainda mais quem está aqui na Eduz. Tem sempre um expert novo, tem sempre um assunto novo, tem coisas novas acontecendo numa velocidade estonteante o tempo todo. Então, a gente precisa entender que este é um desafio. Ponto. Uma vez que eu entendo que isso é um desafio, eu preciso ter critério para mim das escolhas que eu vou fazer. Porque uma pessoa que é TDAH, ela vai ter mais dificuldade em tomar decisão. Por quê? Principalmente se ela tiver muitas opções, aí ela entra em pane. Aí ela começa uma coisa aqui, depois ela começa outra lá. Eu achava que ela tivesse mais facilidade, porque ela fica se jogando de uma coisa para outra. Então, ela fica mais em dúvida. Ela pode até, num primeiro momento, ter mais facilidade, porque ela vai fazer uma escolha aqui impulsiva. Porque o TDAH ele tem essa característica. Ele é muito impulsivo. Porque agora aqui tudo parece maravilhoso. A novidade foi essa carreira aqui. Nossa, essa carreira vai ser incrível. Aí eu começo a imaginar a carreira, a dopamina, que normalmente eu não tenho, eu começo a ter. Porque eu começo a imaginar. Vai ser tudo lindo, belo, maravilhoso. Aqui dentro da minha cabeça. Aí, na hora que eu tenho que executar, que eu tenho que fazer, eu encontro a realidade. E aí eu preciso de um novo estímulo, que é uma nova idealização. Então, num primeiro momento, pode ser fácil, mas porque eu estou fazendo algo de maneira impulsiva. Ou seja, eu não estou utilizando o critério sobre para onde eu estou indo. Então,
respondendo a tua primeira pergunta, como é que eu consigo decidir melhor em função de tantas opções? Eu preciso ter, e aí eu falo muito isso para quem é TDAH, inclusive foi o que eu falei para a Amanda ali antes, que a Amanda estava construindo o quadro e tal. Eu preciso ter clareza sobre para onde eu estou indo. O que é importante para mim na minha vida? Eu preciso tirar daqui e colocar em algum lugar onde eu consiga enxergar, porque o meu cérebro não me dá clareza. Então, se eu for confiar no meu cérebro para ter clareza, eu estou lascado, porque eu não vou conseguir ter clareza. Então, eu preciso ter clareza. Quando eu tenho clareza de para onde eu estou indo, eu começo a estabelecer critérios. E aí, toda escolha que aparece para mim, eu vou ter que fazer a pergunta. Isso daqui me leva para onde eu estou indo? Sim ou não? Se me leva, eu topo. Se não me leva, eu não topo. Agora, eu preciso ter isso claro desenhado para mim. Senão, fica difícil de eu tomar a decisão. Então, assim, eu costumo dizer isso para o pessoal. Eu falo assim, olha, o meu cérebro ele não toma decisão. Eu só sigo o critério que eu estabeleci. Ou seja, eu terceirizei a decisão. Eu defini para onde eu estou indo, eu tenho clareza de para onde eu estou indo, porque eu coloquei num mapa mental, eu faço projeto de vida com o pessoal em mapa mental, com cor. Olha, é isso que você tem que tomar uma decisão? Tem. Então, você vai fazer o seguinte. Decisão que eu tenho que tomar. Opção A. Vantagens. Parará, 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 parará. Desvantagens. Parará, parará, parará. Opção B. Vantagens. Parará, parará, parará. Desvantagens. Se for uma decisão importante, eu preciso ter clareza. Se eu for deixar isso de cérebro impulsivo tomar essa decisão, as chances de eu fazer besteira são maiores. Então, assim, primeiro de tudo, eu preciso saber para onde eu estou indo. Aí, o que eu faço? Eu uso os critérios. Eu não vou colocar o meu cérebro para pensar. Eu vou simplesmente fazer um exercício de matching. Está atendendo os critérios? Tá. Então, ótimo. Não está atendendo os critérios. Então, eu sinto muito. Thanks, but no thanks. O cara não fica meio pirado de, tipo assim, isso é muito chato. Ele não é difícil por causa da repetição, do algoritmo, assim, ele não gosta de excitação, Gosta. e aí... É o que ele gosta. E aí, como é que faz? É o que ele gosta. O problema é o seguinte, vou te dar um exemplo bem claro. Quem é TDAH tem 3 vezes mais chance de se tornar fumante. Fumante. Isso. Quem é TDAH tem 6 vezes mais chance de se tornar dependente químico em cocaína. Nossa Senhora. Quem é TDAH tem 3 vezes mais chances de contrair doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Tudo isso em função do quê? Impulsividade. A cocaína, por Recompensa exemplo... imediata o tempo todo. Exatamente. A cocaína é uma droga extremamente dopaminérgica. Então, e esse estudo foi feito nos 50 estados americanos, em clínicas de reabilitação de dependentes químicos em cocaína. E, assim, o índice de pessoas com TDAH era altíssimo. Agora, faz todo sentido. A pessoa tem um déficit dopaminérgico. Você tem uma droga que é extremamente dopaminérgica, é juntar a fome com a vontade de comer. Então, a pessoa ela vive com um déficit daquele neurotransmissor. A partir do momento que ela encontra uma fonte daquele neurotransmissor, ela não quer mais soltar. Agora, isso quer dizer que isso é o melhor para ela? Você está entendendo? Assim, aí você fala assim, às vezes é mais difícil para quem é TDAH esse conjunto de regras, até mesmo porque a gente precisa viver com esse sistema, com essas ferramentas, com essas técnicas, e a gente não quer, né? A gente quer o quê? A gente não quer disciplina. O cérebro não gosta de disciplina. Fazendo um paralelo, é mais ou menos assim. Vamos supor que eu fizesse um teste, eu descobri que eu tenho TDAH. Primeira coisa, eu tenho que aceitar, né? Aí aceitei, beleza. O que eu vou fazer? Qual é o meu plano de vida? Eu tenho que me tratar como se eu fosse um diabético. Eu vou ter que tomar insulina todo dia, eu tenho que tomar insulina todo dia e ponto, e vamos para frente, a vida continua, e aceitar e se entregar àquele método, àquela forma. É mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Eu preciso primeiro aceitar que eu tenho um funcionamento atípico. O mundo, ele é neurotípico. Ou seja, o mundo ele é feito para as pessoas que possuem um funcionamento típico do cérebro. E o mundo ele não é feito para quem é TDAH. Então, se eu não utilizar ferramentas para me adaptar ao mundo, o mundo não vai se adaptar a mim. Quem vai pagar esse preço sou eu. É o meu futuro, é a minha família, são os meus objetivos. Sou eu que vou pagar o preço.
Então, assim, eu demorei um tempo na minha vida para eu reconhecer isso. E quando eu reconheci, eu falei, bom, eu preciso viver de uma maneira diferente. Se eu não viver de uma maneira diferente, não adianta. E assim, fazendo tratamento, fazendo terapia. Parava tratamento, começava, ia, não é esse o remédio, é aquele outro, muda o psiquiatra, muda o psicólogo, muda... Olha, o que eu tomei de remédio, eu vou te falar, é assim, eu tomei tudo que existe, né? E hoje faço tratamento, continuo fazendo tratamento, faço terapia também, eu faço tudo aquilo que me ajuda. Agora, eu não posso achar que a minha solução está num lugar só, porque a medicação para o TDAH, quando indicada para o caso, ela é importante, mas ela não é a solução. Eu achei isso muitas vezes e me ferrei muitas vezes. Porque ela tem uma função específica. Ela vai fazer a inibição da É um recaptação. elemento de controle ali só, né? É. Mas ele não muda Exato. o comportamento. Eu não me curo do TDAH porque eu tomo. O meu cérebro não deixa de ser hiperativo porque eu tomo medicação. Eu vou ter uma ajuda da medicação, porque no momento da atuação daquela medicação, e aqui eu estou falando basicamente de psicoestimulantes, que são os mais utilizados no tratamento para o TDAH, mas não são os únicos. Mas essa medicação, ela atua no quê? Ela inibe a recaptação de alguns neurotransmissores, dependendo do psicoestimulante, mais um neurotransmissor do que o outro, e aí o meu cérebro fica mais cheio daquele neurotransmissor, e aí eu consigo, neste quesito, atuar de uma maneira melhor. Então, tenho que aproveitar essa ajuda para, às vezes, conseguir fazer aquilo que, nas condições normais de temperatura e pressão minha, eu não consigo. Você entendeu? Então, eu preciso utilizar... É que eu estou te dando o exemplo de um auxílio, mas tem vários outros. Então, assim, o fato de, por exemplo, eu falo com o pessoal de lista de tarefas, né? E tem uma ciência por detrás de como a gente tem que construir a lista de tarefas. Eu falo lista de tarefas, a pessoa fala, lista de tarefas não funciona para mim. Eu falei, porque você faz errado. Não, você não pode... A pessoa coloca assim, vou fazer a lista de tarefas. Ela coloca lá, cozinhar o almoço. Essa tarefa é horrível. Horrível essa tarefa. Porque, assim, eu vou cozinhar o almoço, pronto, cozinhar o almoço. É assim, né? Você cozinha o almoço? Gente, o que é que você vai cozinhar? Primeiro que você tem que decidir. Depois você tem que checar se você tem todos os ingredientes. Senão você vai ter que sair para comprar. E eu nem comecei a cozinhar. E eu já tenho que tomar um monte de decisão, eu já tenho que checar um monte de coisa. Assim, não, Bruno, mas isso daí, para mim, é fácil. Uma pessoa que é neurotípica, ela vai fazer isso com mais facilidade. Uma pessoa que é TDAH vai procrastinar, porque ela tem que tomar essas decisões. Isso não é consciente. É inconsciente. Mas ela precisa tomar tudo isso de decisão. Ela precisa fazer essa logística, porque o almoço não vai aparecer no fogão. Mas ela começa a associar a dor a ter que tomar essas decisões. E ela faz o quê? Joga para depois. Aí começam os bloqueios e já era. Exato. E aí o almoço sai meio desengonçado, sai 2 horas da tarde, e aí o estresse lá em cima, porque eu espero chegar bem na boquinha da garrafa. Quem é aí que da década de 90 vai saber dessa expressão? Espero chegar na boquinha da garrafa para eu poder começar a fazer alguma coisa. Então, quem é TDAH tem essa tendência. O que eu vou fazer? Eu vou procrastinar, aí vai chegar uma hora que a dor que eu associo a não fazer por conta dos riscos vai ser maior do que a dor de fazer. Aí o que eu faço? Eu vou lá e eu faço. Eu estudava no colegial, inclusive. Ninguém suspeitou que eu tivesse TDAH, porque achava o seguinte, a pessoa tem boa nota, então tem TDAH. Para ser TDAH, você precisa ser ruim no colégio, certo? Errado. Isso não é critério de TDAH em nenhum lugar do mundo. Mas tem um monte de gente que acha isso. Pode ser que uma pessoa TDAH venha a ter problemas no colégio? Lógico, porque ela tem um déficit de atenção. Isso pode vir a atrapalhar o desempenho acadêmico. Necessariamente vai? Não. Foi o que aconteceu comigo. Eu estudava meia hora antes da prova, na aula do professor anterior. Era assim que eu estudava para as provas. Eu nunca, no colegial inteirinho, eu nunca sentei para estudar. E, assim, eu me dei conta disso quando eu fui fazer a avaliação para o TDAH, na época que eu já estava todo zoado, que eu fui fazer engenharia elétrica, numa federal, no sul de Minas Gerais. E, assim, na federal de engenharia elétrica, não dá para estudar para a prova, meia hora.
Eu ia para a aula para saber qual era a matéria. Eu não ia para a aula para aprender. Eu ia para saber o que era na prova. Eu tinha que sentar e estudar. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a ir de mal a pior. Minha primeira nota na universidade foi 0. Opa, isso aqui não vai dar certo. Essa técnica aqui já não funciona mais. Não, eu assim, insistindo. Foram anos. Eu passei mais de 8 anos na Universidade Federal de Engenharia Elétrica e não formei. Mais de 8 anos. E assim, era DP. E aí, nessa época, foi que o negócio começou a enrolar. Porque eu não entendia o que estava acontecendo. Aí eu comecei a desenvolver um monte de problemas com drogas eu tive nessa época. Por quê? O que está acontecendo comigo? Eu não tem por que está dando errado. Por que está dando errado? O que está errado comigo? Quando eu fui fazer a avaliação para o TDAH, eu nunca me esqueço. Minha mãe saiu de Belém, que eu sou de Belém do Pará. Minha mãe saiu de Belém, foi lá para Minas. E aí a psicóloga perguntou assim para minha mãe: como era a escala de estudos do Bruno no colégio? Aí minha mãe virou e falou assim: escala de estudo? Bruno não tinha escala de estudo. Eu falei assim, mas que hora do dia ele estudava? Aí minha mãe parou e falou assim: eu nunca vi o Bruno estudando. Aí eu olhei para minha mãe e falei: verdade. Aí eu falei assim, mas... Aí a psicóloga já olhou para mim: mas você não... Aí a minha mãe já quis se defender. Porque a minha mãe já falou assim: não, está achando que eu sou uma mãe ruim? Certo? Ela ficou na defensiva. Aí ela virou e falou assim: não. A gente não cobrava nada do Bruno, porque as notas do Bruno eram ótimas. O Bruno era elogiado no colégio, comportamento, tudo. Então, a gente não se preocupava. E o TDAH é genético, tá? A minha irmã tinha característica já de dislexia nessa época. E ela começou a enfrentar dificuldade no colégio. Então, a atenção era muito para minha irmã. Ela repetiu uma série. Então, se tinha uma preocupação grande com ela. Então, comigo não. O Bruno era o queridinho, era o exemplo. Era. Eu era do Grêmio Estudantil, eu era representante de turma, eu montei uma rádio no colégio, que eu saía antes da sala de aula. Eu vivia saindo da carteira. Professor, preciso ir na coordenação, resolver tal coisa, porque eu não aguentava ficar sentado na cadeira. Deixa eu pegar esse gancho aqui, Bruno, para você continuar a sua explicação num viés aqui. As pessoas que eu conheço que já foram diagnosticadas que têm TDAH, eu tenho alguns amigos, né, tem o próprio Pedro, né, o filho da Amanda. Eu observo uma coisa: eles são pessoas muito inteligentes, né, e muito criativas. São duas características muito comuns: a criatividade e a inteligência dessas pessoas. Até agora você falou bastante, mas deu medo, né? Tipo assim, nossa, fica num lugar assim, nossa senhora, temos que ter atenção e tal. Mas, olhando para o outro lado da moeda, a gente fala aqui que existe um superpoder aí, que pode não estar desenvolvido, não está sendo explorado, mas existe um superpoder aí. Quais são os superpoderes de uma pessoa com TDAH e como aproveitar esses superpoderes? Isso que você falou da criatividade é algo muito comum em quem é TDAH. E não só artística. Porque quando a gente fala em criatividade, as pessoas já pensam logo... É uma solução de problemas no dia a dia. Exatamente. Quando ninguém está conseguindo fazer alguma coisa, vai lá e encontra a solução rapidamente. Quando o problema é muito grande, é muito urgente, rapidamente consegue resolver. É o pessoal de TI, é isso aí que você falou. Você acabou de... O TDAH de TI, se a gente pudesse começar a separar as raças de TDAH, aí a TDAH de TI, é isso aí que você falou. Exatamente assim. Ele soluciona os problemas rápidos. Ele gosta, de certa forma, mesmo que inconsciente dessa adrenalina. Então, a criatividade numa pessoa com TDAH ela tende a ser maior. Por quê? Porque como o cérebro é hiperativo, então, quando eu tenho ideia, eu também tenho mais ideia por tempo. Certo? A velocidade, assim, a vazão do meu cérebro de produzir ideia acaba sendo maior. Capacidade de associação muito alta. Exato. A intuição de quem é TDAH tende a ser maior. O TDAH só precisa ter um pouco mais de autoconfiança e confiar mais no próprio taco para ouvir mais a intuição. Porque como a nossa atenção ela está sempre pegando muita informação aleatoriamente, inconscientemente, às vezes, as peças vão se juntando e você sente algumas coisas. Porque você coletou essas informações sem querer, mas coletou. Então, o inconsciente foi lá e deu aquela organizada. E aí você sente que, de repente, aquele lugar não é muito bom, ou que aquela pessoa, de repente, não é muito boa. Às vezes você não sabe explicar o que é. Mas isso não é digamos assim,
uma característica, um sintoma de quem é TDAH. Mas é o que a gente chama de fator comum. Então, pessoas que são TDAH, elas mostram muito esse comportamento, de ter uma intuição mais aguçada do que a maioria das pessoas. Você une isso à criatividade, você tem um potencial, principalmente a questão da inteligência que você falou. Bruno, todo mundo que é TDAH é mais inteligente? Não necessariamente. Do ponto de vista de estudo científico, o que mostra é que sempre os estudos mostram uma inteligência superior à média das pessoas. Não muito significativamente maior, né? Mas aí a gente está falando de um estudo, a gente está falando de uma média. E hoje, quando a gente fala também de vários tipos de inteligência, né? Da pluralidade também da inteligência, e se a gente une isso à criatividade, existe ainda um potencial não explorado quando a gente está falando de neurodiversidade. A gente fala muito sobre diversidade. O que é neurodiversidade? Neurodiversidade é eu entender que as pessoas possuem um comportamento neurológico, uma formação neurológica diferente umas das outras, e que, exatamente isso que você falou, pessoas autistas, por exemplo, podem contribuir significativamente para determinadas áreas, né? Hoje, tem muitas empresas de finanças, por exemplo, que abrem vagas exclusivamente para pessoas com autismo, por conta de uma série de características que existem no autismo, que faz com que essa pessoa ela seja valiosa. Mas eu precisei, primeiro, reconhecer, identificar, né? Que existe ali algo positivo, que existe ali algo que pode me ajudar. Então, o que é a neurodiversidade? É entender que pessoas que são autistas, que são disléxicas, que são TDAHs, que são essas pessoas, por terem um comportamento diferente do cerebral, elas também vão poder trazer uma contribuição muito particular. E quando eu consigo entender essas diferenças, quando eu consigo reconhecer essas diferenças, eu consigo explorar esse potencial maior. Mas, às vezes, a gente esbarra onde? Nas questões sociais. Porque uma pessoa autista vai enfrentar mais desafios sociais. Uma pessoa com TDAH também. A gente tem uma expectativa, um padrãozinho de expectativa na nossa cabeça, como que a gente quer que as pessoas se comportem. E aí, quando dá uma desencaixadinha, a gente exclui, né? Exato. É o nosso vício. Exatamente. Ah, tá vendo aquela pessoa ali? Que aquele ali não presta atenção para nada. Aquele ali está sempre no mundo da lua. Mas quando entrega mais, a gente não reconhece, não vê. Exatamente. Então, assim, quanto mais a gente conhece, né, entende das diferenças, o que é uma pessoa neurodivergente? É uma pessoa que ela não tem um comportamento neurológico, ou seja, um funcionamento do cérebro padrão como o da grande maioria das pessoas. Então, este comportamento, às vezes, nas questões sociais, principalmente no trabalho, onde a gente tem que lidar com pessoas o tempo inteiro, vão aparecer. Então, uma pessoa com TDAH, por exemplo, ela vai ter mais problema com prazo para entregar, para fazer as coisas naquele planejamento. Se eu já sei disso de antemão... Mais ou menos, né? Porque a gente pode usar o truque. Já que eu sei que ela faz de última hora, coloco prazinhos curtos e... Aí você vai ter mais entregas mais rápido. Isso aí chama a técnica. Exatamente. Oxi. É a técnica que você vai. Mas quanto mais você entende da condição, mais fácil fica de você tornar as relações mais fáceis. A entrega melhor, todo mundo sai satisfeito. Mas se você coloca as suas expectativas na pessoa, como você coloca nas expectativas de todo mundo, achando que todo mundo é igual, e que todo mundo vai enxergar o tempo igual, e vai com o planejamento igual, aí você... Vai dar ruim esse negócio. Vai dar ruim, no final não adianta. Sempre vai ter resquícios, relacionamentos vão sair, de certa forma, mais machucados. O resultado da entrega não vai ser tão bom quanto poderia ser, não vai ser tão rápido quanto poderia ser. Não aproveitamos o potencial aí, né? Exatamente. Galera, vamos abrir agora para perguntas. Estamos entrando aqui na segunda parte. Então, quem tem alguma pergunta, levanta para levar o microfone, tá bom? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber a questão do diagnóstico. Como que funciona no caso do TDAH para adultos? É fácil?
Não é fácil. Mas vamos para o caminho das pedras. Primeiro, é importante... A pessoa fala assim, teste de internet. É muito bom o teste de internet, porque ele tem os sintomas, você faz o teste, então você consegue reconhecer ali no teu comportamento, na tua vida, o quanto, de fato, dos sintomas do transtorno você tem. Então, isso já é um bom primeiro passo. E, se saindo dali, você fala, bom, é bom eu dar uma olhada com o médico, né, ou com o psicólogo, o que eu sempre recomendo é, vá, principalmente por conta de como as coisas acontecem no Brasil, eu sempre recomendo, vá a um médico psiquiatra que seja especialista em TDAH primeiro. Né? E, às vezes, tem alguns psicólogos, não todos, mas alguns não gostam quando eu falo isso. Falam assim, mas o psicólogo ele também pode diagnosticar o TDAH. Pode também. Agora, qual que é o grande problema do paciente? Hoje, no Brasil, são raros os profissionais que se conversam. O certo mesmo era este diagnóstico ser feito de maneira transdisciplinar. Isso é o certo, é a condição ideal, porque quem está no centro é o paciente. Então, o psicólogo tem que conversar com o médico psiquiatra, que tem que conversar com o psicopedagogo, tem que conversar com o professor. Esse pessoal senta, conversa, para poder, porque cada um traz uma contribuição, as chances de chegar no diagnóstico mais assertivo são muito maiores. Infelizmente, isso é raro de acontecer. Então, se o psicólogo tem uma opinião e o médico tem outra opinião, os profissionais eles não se conversam e quem fica no meio dessa história é um paciente com TDAH. É isso que eu fico indignado. Porque essa pessoa tem a disfunção executiva, e aí eu tenho dois profissionais de saúde com opiniões diferentes que não se falam, e quem tem que resolver a história? O adulto com TDAH. Então, o que eu falo? Só, como o tratamento médico ele é importante, e o que os estudos mostram é que, quando o paciente com TDAH faz o tratamento, ele tem ganhos. Então, para ele assegurar o tratamento médico, não adianta, ele vai precisar de um diagnóstico médico. Não tem jeito. Então, eu falo assim, vá primeiro a um médico psiquiatra especialista em TDAH. E essa parte ela é muito importante, porque a maioria dos profissionais médicos psiquiatras não entendem de TDAH. É a maioria esmagadora. Bruno, você conhece algum médico de plano que seja especialista em TDAH? Não. Queria conhecer, mas não conheço. Vou te falar, nos particulares já é difícil você achar um que é especialista em TDAH. Vou fazer assim, ó. Eu estou com um até hoje que depois que eu achei ele, e aí eu mudei os meus critérios, que eu falei assim, eu só vou agora parar no médico que seja TDAH, ele mesmo. Porque ele vai conseguir entender. Então, você vai num médico que seja especialista em TDAH, porque aí você consegue ter a condução do tratamento. E fazer a terapia, né? Hoje, os estudos mostram que a terapia cognitivo-comportamental é a mais adequada para quem é TDAH. Ela ajuda mais para quem é TDAH. Fica a dica aí, então, de carreira, hein? Está faltando um médico especializado em TDAH e está faltando psicoterapeuta especializado em TDAH. Tá. E eles estão atentos a isso, estão indo atrás. O que eu já fui falar em liga de psiquiatria, o pessoal me chamar para conversar sobre TDAH adulto, o que eu já fui em faculdade falar, porque eles estão espertos, que primeiro, é uma demanda que existe, né? E que os profissionais não estão preparados. Brunão, tu podia fazer uma formação aí, hein, para essa galera? Fica a dica aí também. Com o maior prazer. Estamos, inclusive, conversando aí com uma equipe de médicos que são TDAH, psicólogos que são TDAH, justamente nesse sentido, nutricionistas são TDAH. Esse pessoal fala, inclusive, na minha mentoria, para a gente fazer um trabalho com os profissionais. Porque, agora, uma coisa também é importante a gente falar. Os médicos psiquiatras eles não são obrigados a entender TDAH, tá? Porque é especialidade, né? Exatamente. É uma especialidade. Não é uma obrigação dele. É muito novo, tem que dar tempo se formar as comunidades, se formarem os portais e por aí vai. Exatamente. Então, é o tempo. Agora, ele só tem uma obrigação ética, de que se ele não entende,
E aí é que... Tentar achar alguém que entenda e passar, e né? encaminhe. Nem sempre isso acontece. Aí o que, que o médico fala? Se você é menina, você não tem TDAH. Se você é adulto, você não tem TDAH. Se você se formou, você não tem TDAH. Ou seja, eles tiram os critérios diagnósticos, não sei de onde, que não existe nenhum teste de TDAH. Ou seja, um senso, sabe, um estereótipo e tal, e utilizam aquilo para não, isso não é TDAH, isso é ansiedade. E aí ele trata com aquilo que ele está habituado a tratar, que ele quer também dar a solução ali de qualquer jeito. Então, a gente precisa ser responsável pela nossa saúde mental. Todo profissional ele está ali para auxiliar a gente, mas a responsabilidade de cuidar da nossa saúde mental é nossa. Se eu não sinto segurança naquele profissional, eu tenho que trocar, até eu ter confiança. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Bruno, eu quero falar para a minha psicóloga que eu acho que eu tenho TDAH, mas eu tenho receio dela achar que eu estou louca, que eu estou... Eu falei, gente, mas você não consegue falar isso com a tua psicóloga, que é a pessoa que você paga para te ajudar com a tua saúde mental, você vai ter confiança em falar isso para quem? Para o padre, no confessionário? Porque não, é um negócio assim que... Ou seja, não existe um grau de confiança que permita que essa relação seja saudável. E, lógico, quanto mais confiança você tem, mais saudável é a relação, mais sucesso tem o tratamento. Quanto mais você segura, porque você não se sente confiante, as chances do tratamento, seja na psicoterapia, seja no tratamento medicamentoso, terem sucesso, diminuem. É antiético uma empresa fazer um teste de TDAH coletivo para ajudar os colaboradores a identificar? Então, não. Pode me perguntar, Cíntia. Tá sabendo, hein, galera? Não é antiético. Mais fácil. Bom dia. Eu tenho 44 anos e eu fiz o diagnóstico de TDAH 2. Mas, antes disso, eu passei... Desculpa que é muito forte para mim. Eu passei por diagnósticos de hiperdotação, depois dislexia, depois depressão, transtorno de ansiedade, de várias formas de tratamento, até eu entender que simplesmente meu cérebro funciona de uma outra forma. E aí eu sou uma pessoa que utilizei isso com o subterfúgio de trabalhar com a criação. Hoje em dia eu trabalho aqui com criação e há 20 e poucos anos com isso. Mas a minha maior dificuldade é a localização social disso. Porque a gente fala, até mesmo depois do diagnóstico, na própria família, com as pessoas que a gente vive, é muito complicado. Não é como o autismo, por exemplo, que você consegue ter uma bandeira onde as pessoas falam, beleza, puxa, entendi. O TDAH é um pouco pior, assim, porque a gente não consegue expressar o que é realmente. Então, dificulta muito as relações, porque a gente é impulsivo, porque coisas básicas, por exemplo, eu chego a ir de carro, cheguei a ir de carro para a faculdade e voltar de ônibus porque eu esqueci que eu fui de carro. Eu cheguei a chegar em Jundiaí querendo ir para São Paulo, porque a minha cabeça realmente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, isso passa como, eu já ouvi muito, ingratidão, ou como uma pessoa que não dá bola para os outros, ou que não dá bola para isso, para aquilo. Então, acaba ficando um peso, que daí parece que quando você fala que é TDAH, é pior. Parece assim, então você está inventando desculpa para tudo isso. Então, como que a gente consegue fazer com que isso se torne uma coisa um pouco mais aceitável socialmente? Eu sei que existem os treinamentos pessoais, eu faço terapia há muito tempo, acho que eu melhorei 1%, né, Eugênio, todos os anos que você me conhece, a gente vai melhorando um pouquinho, mas é ainda muito difícil. Eu realmente fico muito emocionada de falar, porque é um negócio muito complicado. Então, é isso. Como que a gente faz para a sociedade entender um pouquinho melhor isso? Obrigada. Qual é o seu nome? Cíntia. Cíntia, essa dor que você está aí expressando, ela é real, ela é intensa, maior do que as pessoas imaginam que é, e é difícil de explicar. E 2 fatores contribuem significativamente para ela. Primeiro de tudo, é
as pessoas que estão ao nosso redor desde que a gente é pequenininho. A gente inconscientemente se enxerga diferente dos outros, porque a gente percebe que determinadas coisas são simples para as outras pessoas, para a gente, às vezes, parece ser muito complicada. E a gente não consegue entender a razão disso. Então, a gente fica a vida inteira tentando ser igual ao outro, porque parece que a gente está com uma dívida com relação a quem a gente deveria ser, as expectativas que os outros têm sobre a gente. Então, a gente passa a vida inteira querendo pagar essa dívida. A gente passa a vida inteira querendo hipercompensar. A gente quer fazer mais, a gente começa a se tornar mais perfeccionista. A síndrome do impostor começa a chegar de maneira muito mais incisiva e mais cedo. A gente começa a ter uma autocrítica que passa a ser muito destrutiva. A nossa autoestima começa a despencar desde muito cedo. Ou seja, é um problema que vai levando ao outro. O segundo fator que contribui para essa dor é o eco que essa voz que a gente escuta faz dentro da gente. E o que eu vou te responder é o que eu respondo para todo mundo que chega e faz essa pergunta para mim, que eu escuto pelo menos 5 vezes todos os dias. Que é o seguinte: eu não controlo a sociedade. O trabalho que eu faço na internet hoje é um trabalho de conscientização. É um trabalho de falar sobre o TDAH, que as pessoas entendam, que a pessoa... Então, é educação, não tem jeito, a gente vai precisar educar. Porém, eu não sei em quanto tempo as pessoas vão entender, se é que um dia elas vão entender como eu quero que elas entendam. E eu não controlo isso. Eu posso ensinar, ou seja, eu posso falar sobre o assunto. Eu costumo dizer que, apesar de eu ser educador, e a minha formação ser de professor, eu costumo dizer que ninguém ensina ninguém. As pessoas aprendem. E ela só vai aprender se ela quiser. E eu não controlo isso. Agora, o que eu controlo com muito custo, porque eu preciso fazer um trabalho para isso, é nesse eco que essa voz faz dentro de mim. Então, existe um processo de aceitação que eu preciso passar e que eu vou passar o resto da minha vida. É um trabalho contínuo. Não é 0,1. Ah, agora eu me aceito, antes eu não me aceito. Não. Eu me aceito cada vez mais em função de quem eu sou. Então, isso ajuda demais. Segundo, se as pessoas já acharem que é desculpa, o problema é das pessoas. Se elas não quiserem entender, o problema é das pessoas. E, assim, isso é algo que demora da gente processar. Porque eu sempre quero atender as expectativas do outro sobre mim. Certo? E isso não resolve a minha dor. A dor não vai embora. Porque eu continuo com os meus desafios, mesmo que o outro me entenda. O trabalho que eu devo fazer é de me aceitar e de me valorizar em função de quem eu sou. Eu estou fazendo um desafio com o pessoal da mentoria agora, que é de autocompaixão, porque isso é muito importante para quem é TDAH. A gente precisa fazer um resgate de olhar para as coisas que a gente faz, porque a gente só olha para o que a gente não faz. A gente só se maltrata. E a gente desconta isso em todas as áreas da vida da gente. Então, a gente precisa fazer um trabalho com a gente. Se os outros quiserem aprender, eles vão aprender. Mas o trabalho que eu preciso fazer comigo, ele é essencial. Porque os meus resultados e a minha felicidade vai depender do trabalho que eu estou fazendo comigo. Então, hoje, eu lido muito melhor com isso. Às vezes as pessoas falam assim, esse negócio de TDAH é preguiça. Antes da minha... Sempre tem um, é raro, mas sempre tem um que vai no meu perfil e vai colocar, fazer um comentário, falar, isso no tempo do meu avô era preguiça, agora mudou de nome, é TDAH. O gênio, sempre tem o gênio falar, né? Aquele que tem mestrado e doutorado em Facebook. E aí, eu chego e respondo, né, com classe, e respondo, mas não é nem para ele, não. Eu respondo são para as outras pessoas que estão vendo o comentário dele, que estão ali, que são elas que estão precisando de mim. Ele, coitado, é mais perdido que camaleão no show do Restart. Eu não tenho como fazer nada com essa... Agora, aquelas pessoas que estão ali buscando ajuda, é ali que eu
preciso atuar. Que é exatamente o que eu estou fazendo aqui com você agora. É o trabalho que a gente pode fazer e que dá resultado com toda certeza é o que eu faço comigo. Então, independentemente do que o outro vai achar, eu preciso me aceitar, entender que eu tenho um funcionamento diferente. Né? Eu chego para meus amigos e falo assim, olha, eu não lembro data de aniversário de ninguém. E eu não vou ficar gerenciando data de aniversário. E se você acha que... Não acho que todo mundo deva fazer isso, tá, Cíntia? Eu estou falando que foi uma escolha pessoal minha de fazer. Porque esse negócio de data de aniversário foi algo que me causou muito trauma. Porque, para eu saber a data de aniversário do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, era um problema sério. Existia uma cobrança na minha família. Você precisa falar, porque a data de aniversário de alguém... Eu falei, gente, se lembrar do aniversário de alguém for medir o quanto você ama alguém, o Facebook ama todo mundo. Porque ele lembra o aniversário de todo mundo. Então, assim, se você acha que o meu amor por você é medido pela minha capacidade de lembrar do seu aniversário, ó, vou te falar, para mim, você não entende nada de amor. Porque eu tenho essa dificuldade. Então, assim, me fala para eu te parabenizar no dia do teu aniversário, porque você vai lembrar. Então, se você quiser ouvir meu parabéns, é você falar para mim, olha, meu aniversário. Me parabeniza. Não, mas aí eu vou achar que eu estou sendo egoísta. O problema é seu. Eu vou te parabenizar com o maior prazer do mundo. Então, assim, às vezes tem alguém que isso é importante. Um aniversário de casamento, alguma coisa assim. Então, o que eu vou fazer? Neste momento, eu vou usar uma técnica, eu vou usar uma ferramenta. Porque o que eu quero? Eu quero lembrar. Eu quero ser igual a todo mundo. Eu quero ser capaz de lembrar. Até para usar a técnica é difícil. Porque quando eu uso a técnica... eu estou falando para mim que eu tenho um funcionamento diferente. E se eu não me aceito, eu não vou usar a técnica e eu vou ficar dando murro em ponta de faca, destruindo mais minha autoestima e tendo cada vez resultados piores. Eu acho que queria pegar seu gancho aí, Bruno. O meu maior aprendizado nos últimos anos, nessa história aí de autoconhecimento, é um dos maiores fatores da felicidade do ser humano é saber quem você é e quem você não é. O que você pode e o que você pode. O que você quer e o que você não quer. Isso, para mim, começou a fazer diferença na minha vida quando eu comecei a entender isso. E, Cíntia, só para você ficar um pouco mais tranquila, há 20 anos atrás, eu fui visitar um ex-professor lá na faculdade, na UFRN. E aí eu fui lá, bati o maior papo com ele de manhã e tal. Aí, quando chegou de noite, eu fui sair de casa, eu disse, cadê meu carro? Tinha deixado na faculdade também, viu? Então, fique tranquilo, não é só com você, não. Acontece. Eu passo um teste depois para você também, tá? A gente vai passar... Eu passo Boa. um teste para você. Você Assim acha? Eu sou o primeiro da fila, rapaz. Sou o primeiro da fila. Isso aí eu já fiz pelo menos umas 3 vezes. Então... E o pior foi a última vez que isso aconteceu comigo, eu liguei para a polícia, que tinham roubado meu carro. Foi. Você vê, eu fui de manhã, no centro da cidade, deixei, na época eu morava no sul de Minas, deixei o carro lá, fiz umas compras, voltei para casa com as compras a pé. Entrei em casa, abri a janela e o meu carro ficava na minha garagem, na frente da minha janela. O meu carro não estava lá. Na mesma hora, eu falei, roubaram meu carro. Eu tenho que ligar para a polícia logo, porque as chances de achar são maiores se eu ligar logo, né? Aí liguei, eu estou no meio da conversa, aí ela falou assim, quando foi que você estacionou o seu carro? Ontem à noite. Aí hoje você foi para onde de manhã? Você saiu e voltou para casa? Quando você saiu, o carro estava na sua garagem? Aí eu comecei a ver o que tinha acontecido. Aí eu falei para a policial, falei, não, olha, tá tudo bem, desliguei de vergonha. Você devia ter assim, rapaz, você não tem aproveitando, você consegue transferir direto para o hospital psiquiátrico aí? Eu só fiquei pensando depois, eu tomara que não tenha identificador de chamada nesse telefone da polícia, porque senão eu estou lascado. Eles vão vir aqui atrás de mim, achando que era trote, não era. Eu desliguei, porque eu comecei a ver a burrada que eu tinha feito, a policial tentando me ajudar. Meu Deus do céu, eu falei, não é possível. E aí, nessa hora, você vê, a autoestima vai lá para baixo. Eu falei, como é que eu posso ter feito uma coisa? Eu liguei até para a polícia, gente.
Aí, Cíntia, a gente pode fazer o seguinte, ó, faz um evento anual aí, o Pagodão do TDAH. A gente chama todo mundo da cidade para criar a comunidade aí da galera, para o pessoal não se sentir tão só, tá bom? Marca uma hora antes, tá? Marca uma hora antes, A gente marca já sabendo que a galera vai chegar atrasada, hein? Bom, galera, vamos agora para o nosso encerramento pedir para fazer a pesquisa de satisfação que está nas mesas. Agora eu vou pedir para todo mundo se levantar para a gente fazer o nosso encerramento. Bruno, a gente tem o nosso ritual aqui de encerramento, onde a gente convida o nosso convidado, né? Chama o nosso convidado para puxar o nosso grito de paz. Atenção, galera aí, vamos lá? A Eduz é... Valeu, galera. Boa semana.